síndrome de burnout, muitas vezes causada pelo excesso de trabalho, leva ao cansaço físico e mental e acarreta na redução da capacidade de um indivíduo. Nesse contexto, o PhD em neurociências, biólogo e antropólogo Dr. Fabiano de Abreu acredita que a alta produtividade, apesar de comum no trabalho contemporâneo, pode ser uma das razões pelas quais as pessoas desenvolvem o burnout. E nós vamos agora até Castelo de Paiva, que é uma vila portuguesa no distrito de Aveiro, Portugal, conversar com o professor Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues. Ele é PhD em neurociências, mestre em psicanálise, doutor e mestre em ciências da saúde nas áreas de psicologia e neurociências. Quem acompanha a gente pelo YouTube, acompanha essa entrevista, inclusive, em vídeo também. Doutor Fabiano, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de falar com a gente, agradecer a disponibilidade do seu tempo para falar sobre um assunto tão importante. E eu queria começar perguntando justamente o que é que te motivou a fazer esse estudo e quais fontes de pesquisa o senhor foi buscar para, de fato, estudar a respeito um pouco do burnout e suas causas, principalmente. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom, eu tenho um centro de pesquisas e também eu sou chefe de um departamento de ciências e tecnologia numa universidade americana, e a gente recebe muitos laudos, muitos casos, não só em relação aos próprios alunos de doutorado, que são psicólogos, psiquiatras, médicos, né? Mas também no próprio centro de pesquisa. E, preocupado com isso, eu comecei a fazer pesquisas sobre a burnout, né, que a gente já conhece, e relatou o que seria óbvio, o aumento no número de casos, até pela questão do trabalho remoto e da necessidade das empresas em recuperar a economia. Então, a gente já sabia das possibilidades. Só que quando começa a acontecer, quando aumentam os casos, aí a gente começa a se preocupar mais para tentar encontrar melhores soluções para que você não chegue à síndrome. Porque quando você chega à síndrome, aí torna-se um problema em que você precisa de tratamento, Fernando. Pois é, o senhor tocou num ponto importante aí, né? A pandemia nos impôs mudanças em formatos de trabalho que muita gente não estava acostumado, e o que a princípio poderia ser até mais cômodo trabalhar de casa, me parece que em muitos casos se tornou um trabalho muito mais intenso e até excessivo também. O senhor identificou isso na pesquisa? Sim, a pressão ela é maior. Então, por exemplo, o diretor, o proprietário da empresa, ele não está vendo o cotidiano daquela pessoa. Então, ele vai passar coisas para que ela possa fazer. E, às vezes, mais coisas ainda, porque não está vendo o que está acontecendo do outro lado, pensa que a pessoa pode não estar fazendo, então vai passar muito mais tarefas para aquela pessoa, metas, no caso, para que aquela pessoa possa resolver. E também a própria questão financeira, a preocupação, o receio, fazendo com que você tente aumentar a produção para que possa ter os resultados. Então, tudo isso, mesmo trabalhando em casa, torna-se uma pressão. E não somente isso, o próprio trabalhador, porque a ansiedade, derivada de todo o acontecimento, não podemos esquecer que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo, dados da OMS, isso tem relação com a violência, tem relação com a questão da diferença econômica, que faz com que a ansiedade, que é uma pendência, aumente. E aí chega o confinamento, a doença, por mais que você negue a doença, você, de certa maneira, você vai também acionar essa ansiedade, faz parte do instinto em relação à sobrevivência. Então, você sabendo que tem uma doença que coloca a sua vida em risco, mesmo não acreditando nela ou acreditando, aumenta a sua ansiedade. Então, você tem vários precursores para que aumente a ansiedade, para que a gente chegue hoje, como já chegamos, dados já conferem isso, a um pico de ansiedade muito grande, muito maior do que antes, e isso também interfere em que você queira produzir, fazer mais coisas e não consiga, aumentando ainda mais a ansiedade, e aí você pode chegar ao burnout. Pois é, a gente está falando de um estresse
crônico, podemos dizer assim, né, que chega ao ponto de um adoecimento. Quais as consequências desse excesso excesso crônico de estresse ocupacional? O que é que isso traz para a saúde da pessoa e até consciência, como consequência no próprio trabalho também, porque, obviamente, para se tratar, muitas vezes ela vai precisar também se ausentar, né? Exato. O problema é que essa ansiedade, ela leva a consequências que atrapalham na sua produção, trazendo até mesmo fadiga. Não é só o excesso de trabalho em si. Às vezes, por exemplo, o enfermeiro, o médico, ele não para de trabalhar hoje devido aos hospitais cheios. Então, isso é um fator. Mas tem também o fator de que essa ansiedade leva à fadiga, porque a consequência da ansiedade excessiva levar à fadiga, levar ao déficit atencional, levar a prejudicar a tomada de decisão, fazendo com que acumule mais trabalho. Ou seja, você às vezes fazia uma quantidade de trabalho que hoje você protela mais. O teu organismo não consegue te dar a mesma vontade, a mesma condição de você fazer, e aí isso prejudica também. Isso vira uma pressão no seu cérebro. Ou seja, não somente o trabalho excessivo, como o dos jornalistas, por exemplo, que também é uma outra profissão de risco. Então, o fato de não conseguir manter a produção, tudo isso torna-se uma pressão. E essa pressão, que pode levar a síndrome de burnout, leva a outras questões consequentes disso, como a própria depressão. E a gente nota que muitas vezes acaba sendo até uma linha tênue, né? Preciso ser produtivo, mas também não posso descuidar da minha saúde, descuidar da minha saúde mental, porque acaba que a produtividade também vai cair e eu vou adoecer com isso. Existe fórmula mágica para isso, doutor? Para ser produtivo e conhecer os limites nesse sentido? Existe fórmula, a gente tem que diferenciar as pessoas. Tem pessoas que têm uma alta produtividade, porque o seu cérebro, a maquinária do cérebro trabalha de forma com uma eficiência que consegue fazer várias funções. Os indivíduos não são iguais. Então, vale ressaltar que tem que analisar a condição da pessoa em específico e também as probabilidades genéticas influenciam. Então, a gente pode passar aqui uma receita do bolo básica, mas que não vai servir de forma tão eficiente para todas as pessoas, porque depende do indivíduo, do local de trabalho, como é o local de trabalho, como é o convívio dessa pessoa no local de trabalho, não só no trabalho, mas o que ele passa na sua vida privada. Então, como é a condição familiar dele, que pode acarretar dentro do trabalho também. Ou seja, são tantos fatores a pormenores que tem que ser analisado para que você possa especificar o que aquela pessoa vai fazer. Por isso que eu acho necessário, claro, uma empresa pequena, o custo acaba sendo alto, botar psicólogos lá dentro. Mas as empresas têm que tentar colocar profissionais da saúde que possa analisar cada pessoa, cada indivíduo, de forma singular. Diagnóstico, doutor, como fechar esse diagnóstico, como diferenciar um estresse ocasional, uma situação pontual, né, que é comum dentro das organizações, essa semana foi mais puxada do que as demais, ou de uma coisa que já é recorrente, que já é um adoecimento que vem acontecendo com a pessoa? Eu gosto sempre de trazer fórmulas básicas, ideias que você possa, de forma resumida, entender a tua situação. Se você está desconfortável, já é um problema que você tem que tentar cuidar por si só. Se você não consegue cuidar sozinho, e aí você busca profissionais de forma gradativa, psicanalista, psicólogo, mas se o caso for mais grave, você buscar um médico psiquiatra. Agora, o estresse, que não é ainda o início de um burnout, ele te dá esperança. Então, se você anda muito estressado, com uma pressão tal, mas ainda tem esperança de que as coisas podem mudar, metas que possam acontecer, então você não está ainda no burnout. Mas quando essa esperança começa a diminuir, quando acaba a esperança, aí torna-se problema, aí é uma possibilidade. E o burnout, ele pode trazer problemas de outra ordem no próprio organismo da pessoa, pode desencadear outras doenças em consequência dela, doutor? Muitas. Doença cardiovascular, AVC, são diversas doenças que também estão relacionadas ao estresse. As doenças que a gente sabe que desencadeiam o estresse
tem relação. Principalmente agora, que a gente está na pandemia de Covid, gripe, etc., que você tem que manter o sistema imunológico forte, bem. Então, afeta o sistema imunológico, colocando risco de vida caso pegue doenças como a Covid. Tratamento, como tratar o burnout, de que forma que essa pessoa deve ser acompanhada? Se a pessoa tem a síndrome de burnout, é indicado o medicamento. Se ela chegou ao ponto da síndrome em que ela não consegue por si só resolver a situação e às vezes uma terapia não é o suficiente, então vale sim procurar um médico psiquiatra para fazer uso de medicamentos. Pois é, e a gente sabe muitas vezes, que eu até falei um pouquinho com o senhor sobre isso, né, como diferenciar, mas o senhor tocou no ponto importante aí, que o brasileiro é um dos povos mais ansiosos que tem. A ansiedade, ela cresceu muito também com a pandemia. Uma coisa puxa a outra de alguma forma, doutor? A pessoa que já é muito ansiosa, ficou mais ansiosa na pandemia, caiu, por exemplo, no esquema de home office, sentiu uma pressão aumentada, daqui a pouco burnout. Sim, não só o burnout, mas vários transtornos estão sendo relatados. Por exemplo, aumento do número de crianças com TDAH, por exemplo. Então, a ansiedade, esse processo constante, ele acarreta diversos problemas. E por que isso acontece? A ansiedade, ela busca na amígdala cerebral um mapa de memórias negativas para que você possa resolver aquela situação. Como eu disse antes, a ansiedade é uma pendência. Então, a amígdala, ela vai fazer o quê? Vai tentar buscar, vai te mostrar mecanismos, meios, com memórias que você armazenou, para sair daquela situação. E se você não consegue sair daquela situação, como uma pandemia que não acaba, como uma questão de uma incógnita econômica, então você não sai dessa atmosfera negativa. E quando você permanece nessa atmosfera negativa durante muito tempo, você começa a moldar o seu cérebro, alterar a anatomia do seu cérebro. E isso prejudica a produção de neurotransmissores, que são mensageiros químicos do cérebro que controlam humor, sede, fome, tudo isso. E você prejudica na produção, acarretando em problemas como a própria síndrome de burnout e também outros transtornos, outras perturbações e doenças. Para finalizar, eu queria falar sobre prevenção, doutor. É possível prevenir? A gente ouve sempre falar, alguém que fala assim, não, eu consigo descarregar um pouco da minha energia em atividade física. O outro, eu busco um hobby. É possível prevenir? Tem estratégias para isso? Temos a receita básica, né, que o exercício físico ele é crucial, já foi comprovado, ele aumenta a produção dos neurotransmissores, principalmente aqueles relacionados à felicidade, só que nada em excesso. Você pode fazer ali sua caminhada 30 minutos por dia. A alimentação, né, eu sempre falo da dieta do Mediterrâneo, que você bota no Google, conta muita coisa, é, para mim, a mais eficiente. Né? Também os hábitos como dormir à noite, não de madrugada. A gente começa a liberar melatonina ao anoitecer, de 2 às 4 da manhã é onde tem a maior produção de melatonina, que é o neurotransmissor do sono, que é necessário para você limpar o seu cérebro, dar um reset. Então, se você dorme muito tarde, isso prejudica também. Se você usa telas antes de dormir, também prejudica. Diminuir o uso de rede social. Pensa que a rede social é uma minoria, uma pequena minoria que ganha dinheiro com a rede social. A maioria está ali usando a rede social e prejudicando o cérebro nos ciclos da dopamina. Quando você publica uma foto, o like que você recebe, o compartilhamento, faz você liberar um neurotransmissor da recompensa, que é viciante. E aumenta a ansiedade para que você libere mais desse neurotransmissor, te colocando num ciclo que vai também te prejudicar. Recomenda-se, antes de dormir, ler um capítulo de livro de papel, pronto, é a neuroplasticidade cerebral. Fora isso, o lazer é necessário, a convivência com família, amigos, essa interação social física é necessária para que você possa trazer uma melhor saúde mental. Doutor Fabiano de Abreu, muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade. A internet permite a gente isso, né? O senhor está aí em Portugal, a gente aqui no Brasil, aqui na Bahia, e a gente conseguir bater esse papo tão importante para o cotidiano do mundo. O mundo todo está enfrentando esse problema, né? A gente tem visto, né, o burnout sendo discutido no mundo todo, e é importante a gente falar sobre isso. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado, Fernando. Até a próxima.
Então, com o doutor Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, ele é PhD em Neurociências, mestre em psicanálise.